Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos a mais uma Eternaliza, mais um vídeo para falar sobre a Libertadores. Acabou agora quinta-feira, não, quase sexta, né? Os jogos, todos os jogos de ida e de volta, quer dizer, das quartas de final. Vamos analisar um pouco como foi essa semana de Libertadores e falar um pouco dos confrontos que deram a semifinal. Mas antes, sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, esse logo ao meu redor. Já deixa o like, o comentário no vídeo, compartilha com os amigos e vamos pro vídeo. Greg, solta a vinheta. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos compartilhar aqui a tela com vocês no site Globoesporte.com. E tá aqui as tabelas, tá aqui a tabela dos jogos de quarta de final, os jogos de volta. Vamos começar de baixo para cima. Então vamos começar aqui com o Flamengo. O Flamengo recebeu o Corinthians no Maracanã. O jogo de ida do Flamengo tinha vencido por 2-0. O jogo de volta, o Corinthians buscava um milagre. E, cara, um primeiro tempo até que bem equilibrado. O Corinthians, assim, o Flamengo, obviamente, quando a vantagem não ia ir com tudo para cima do Corinthians, jogou com mais calma. O Corinthians, inclusive, conseguiu anular melhor o Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo, inclusive, as chances são um pouco distantes do gol, então uma bicicleta do Pedro de quase na linha da grande área, o chute de longe do Gabigol. Então, o Flamengo com dificuldades para entrar na área do Corinthians, e o Corinthians teve talvez uma grande chance de talvez uma remontada corintiana, fosse num lance que eu acho que o Thiago Maia vacila, o Adson rouba, invade a área, tenta fazer um gol meio que cavando em cima do Santos, que fez uma grande defesa, evitou um golaço do Adson. Talvez o Corinthians faz 1-0 ali no comecinho do primeiro tempo, talvez tivéssemos outro jogo, né? Mas enfim, não fez. No segundo tempo, o Flamengo volta melhor, num lance que o Fagner faz uma falta besta no meio de campo, é uma bola lançada no fundo para o Arrascaeta, o Rony não faz a falta, o Rony tinha a chance de fazer a falta e não faz. Daí o Arrascaeta com liberdade de invade a área, dá um passe pornográfico, um passe de 3 dedos, para o Pedro de Carrinho completar e fazer 1-0 Flamengo. Inclusive, o Pedro, com esse gol, chega a 8 gols na competição e se torna o artilheiro isolado na frente de, deixa eu ver de quem aqui, do Navarro, do Rony e do Jadson do Vélez, então sobrando aí na artilharia do Campeonato Pedro, 8 gols. E depois do 1-0, o Corinthians praticamente fica batido, resolve não jogar mais, e o Flamengo tenta ampliar sua vantagem, mas o Cássio não deixa, né? O Gabigol tem ali três, quatro chances de gol e todas, ou ele é bloqueado pelo zagueiro, ou o Cássio faz uma grande defesa. Então foi só 1-0 por causa do Cássio. O Flamengo, com sobras, passa para a semifinal. Por mais que seja um grande jogo do Corinthians, no primeiro e no segundo jogo, o Corinthians teve chances de abrir o placar as duas vezes com o Adson, mas vendo a partida como um todo, o Flamengo sobrou e mais do que mereceu passar. O outro jogo entre Vélez e Tajeres. Cara, o jogo de ida já foi um jogo meio conturbado, né? Conturbado, eu digo assim, movimentado, né? O Vélez faz 2-0, o Tajeres vai buscar o 2-2, o Vélez faz o 3-2 no final. Jogo de volta, o Tajeres com mais finalização, muito mais posse de bola, só que o Vélez muito mais efetivo, por exemplo. Eu acho que tava, sei lá, eu acho que o Tajeres teve quatro ou cinco finalizações a mais do que o Vélez, só que o Vélez teve duas finalizações a mais no gol. Então, apesar do volume de jogo, do Tajeres, o Vélez conseguiu ser mais efetivo, venceu por 1-0 e vai pegar o Flamengo. Então, já vamos comentar sobre esse jogo, sobre esse confronto. O outro jogo, Atlético Mineiro e Palmeiras, Palmeiras e Atlético Mineiro revivendo a semifinal do ano passado, onde o Palmeiras passou no gol fora, né? O 0-0 no Allianz e 1-1 no Mineirão. Ontem não, desculpa. Ontem. É que a gente tá na quinta barra sexta, daí eu fico meio confuso. Mas na quarta-feira o Palmeiras recebeu o Atlético. E qual é? Esse jogo vai ser um comentários à parte, né? Depois de um 2-2 épico do Palmeiras do Mineirão, do Atlético abrir 2-0, o Palmeiras ir buscar no finalzinho o empate. Um jogo no Allianz Parque, o Palmeiras vem até com certo favoritismo por jogar em casa e tudo mais, pela questão psicológica, pelo mau momento do Atlético no Campeonato Brasileiro. E quando começa o jogo, o cenário pênaltis parecia pior para o Palmeiras, né? Pelo menos por conta do histórico do Palmeiras e nas últimas, eu acho que 5 decisões por pênaltis o Palmeiras não ter conseguido. Depois que venceu o Corinthians em 2020, perdeu
pro Defensa e Justiça, perdeu pro Flamengo na Recopa, na Supercopa, perdeu pro Al-Ahly no Mundial, perdeu pro CRB na Copa do Brasil, e eu acho que perdeu pro São Paulo também na Copa do Brasil. Então acho que as últimas 5 decisões de pênalti, ou seja, todas que o Abel estava como técnico do Palmeiras, o Palmeiras perdeu. E enquanto o Atlético Mineiro nunca tinha perdido uma decisão de pênaltis na Libertadores. Então, um cenário pênaltis parecia muito mais favorável para o Galo, inclusive na Libertadores anterior, eliminou o Boca nos pênaltis. Então, parecia um jogo bem tenso, né? E, cara, o jogo começou bem amarrado, as duas equipes, assim, um jogo muito equilibrado, as duas equipes, uma batalha muito forte no meio de campo, as duas equipes com muita vontade. E aí, nos 30 minutos do. O Palmeiras até começa a criar as primeiras chances, né? Tem uma bola parada do Scarpa, um cruzamento perigoso do Dudu. Mas aí, aos 30 minutos, o Danilo faz uma cagada, né? Para falar o português, claro. Ele. Não, acho que não foi na maldade, eu acho que ele foi com excesso de vontade no lance. Mas ele pisa no Zaratio, praticamente na panturrilha do Zaratio, Zaracho, sei lá como pronuncia corretamente. E, cara, no meio de campo, o Zaratio de costas pro campo de ataque, enfim, um vermelho justo, bem aplicado. Burro, o Danilo foi muito burro, e provavelmente se o Palmeiras é eliminado pelo Galo, ele seria o vilão dessa história. E com 30 minutos de primeiro tempo, o Palmeiras tem um a menos. Ou seja, o Atlético Mineiro jogou mais de uma hora, porque tem os acréscimos, né? Então tem os 45 do segundo tempo, os 15 que faltam para acabar do primeiro tempo, mais os acréscimos. Então tem mais de uma hora de futebol com um a mais. E aí o jogo muda. Aí o Abel inteligentemente muda a formação do time sem trocar nenhuma peça para diminuir, né, por conta da distribuição dos jogadores em campo, diminuir o espaço na defesa e assim tirar um pouco da vantagem do Atlético ter um homem a mais. No segundo tempo, e mesmo assim o Atlético não conseguiu criar grandes chances no primeiro tempo, não, tá? Daí no segundo tempo, o, o jogo segue, né, com o Palmeiras conseguindo equilibrar o jogo com um a menos. E lá sem criar grandes chances, eu acho que na verdade a grande chance que é criada com um a mais é um cruzamento nas costas da zaga que o Jair cruza rente à trave, né? Cruzamento pro Jair que cabeceia a bola, passa perto da trave, mas foi a única jogada que o Atlético consegue criar com um a mais. E aos 35 o Scarpa é expulso. Então eu acho que esse lance merece duas análises. Primeiro, o erro do árbitro, que o Scarpa ele dá o drible no jogador do Galo, ele é puxado pelo colarinho, ele é agarrado pela camisa, e ali o juiz tem que dar falta, porque assim, o Scarpa já estava desequilibrado quando é puxado. Ele não ia conseguir dar vantagem no lance daquele jeito que ele estava, sendo agarrado pela camisa. Então, eu acho que o juiz, eu acho que assim, uma coisa é deixar o jogo correr. Outra coisa é o juiz deixar faltas acontecer para ver se o jogo continua. E aí você abre margem para lances violentos, né? Então, ele não ele esperou para ver se o Scarpa, desequilibrado, com o cara puxando a camisa dele, ia conseguir algum lance de vantagem. E nisso a bola escapa do Scarpa, ele vai tentar dar um carrinho para pegar a bola antes do outro jogador atlético que ia para roubar e acaba dando uma solada. E aí é expulso direto. O lance em si é um lance de vermelho mesmo pro Scarpa. Só que o contexto que a jogada aconteceu é culpa do árbitro, que se ele marca a falta antes, o Scarpa não ia dar o carrinho. Enfim, Palmeiras com dois a menos, 35 do segundo tempo, e o Atlético por 15 minutos, porque ainda teve 5 minutos de acréscimo, joga com dois a mais. Após a expulsão do Scarpa, de novo, o Abel Ferreira muda o esquema tático do time sem trocar nenhuma peça e monta um ferrolho. Basicamente, monta uma pirâmide na frente, né? Então, monta uma linha de cinco, uma linha de três e um mais ali no meio de campo. Então, monta uma pirâmide para montar um ferrolho para o Atlético não conseguir entrar na defesa do Palmeiras. E o Atlético não consegue. O Atlético tem uma jogada que é um lance que o Hulk faz uma tabela, entra na área de frente com o Everton, e chuta para fora. Ali um atacante do nível do Hulk, um jogador que tem que ser decisivo, um jogador que tem que um lance para matar o jogo. Ele perdeu a bola do jogo. Ele estava de frente com o goleiro, sem marcação, e ele chuta para fora. E depois, no final do jogo, aos 47, o Hulk faz um cruzamento, a bola passa por todo mundo e bate na trave. Então, um lance de sorte, tanto
pro Palmeiras quanto pro Atlético Mineiro, porque ele não bateu no gol. Então, se a bola entra, seria mais sorte ainda do Atlético, mas ela pega na trave. E foi isso. Então nem foi tipo uma jogada, uma finalização. Foi um lance de sorte aí que a bola pega na trave. Um lance de sorte pros dois lados. E, cara, por que o ferrolho do Palmeiras, com dois a menos, anulou tanto o Atlético Mineiro? Existe uma crítica muito grande que o Cuca, com dois a mais, não tirou os volantes, manteve dois volantes e dois zagueiros. Poderia, e eu concordo, aí você põe o Allan Kardec, por exemplo, que é um jogador mais de área, e força mais a zaga do Palmeiras a marcar individualmente alguns jogadores, como o próprio Allan Kardec, que é bom na bola aérea, talvez abrisse mais a zaga do Palmeiras, talvez atrapalhasse mais a formação desse ferrolho. Mas também porque os zagueiros do Atlético Mineiro eles não participam da fase ofensiva. Então, se os zagueiros do Atlético Mineiro subissem e empurrassem os volantes para quase os volantes para quase dentro da área e participasse da ação ofensiva, os volantes iam povoar ali a meia-lua e ia atrapalhar a marcação do Palmeiras, e aí o Atlético ia ter sempre dois jogadores livres. Mas pelo fato dos zagueiros do Atlético não participarem da fase ofensiva, meio que ficou ali na defesa 8 contra 8 na defesa do Palmeiras, com oito jogadores, oito jogadores do Atlético versus os jogadores do Palmeiras e meio que netou. Então, a não participação dos zagueiros do Atlético na fase ofensiva ajudou muito o Palmeiras a fazer o ferrolho funcionar. Bom, e mesmo com um a menos e depois com dois a menos, o Palmeiras conseguiu algumas escapadas para contra-ataque. Conseguiu puxar alguns contra-ataques, conseguiu ter escanteio, lateral para bater para dentro da área. Tem até um lance que a bola sobra para o Zé Rafael, ele chuta para fora. Se ele consegue pegar, encher na bola, capaz até de fazer 1-0. Aquele lance do Zé Rafael, não sei se ele tá com um a menos ou dois a menos, mas enfim. Mas enfim, daí no final do jogo o Rony tenta puxar um contra. Ah, e outra parte que eu falei do juiz dele deixar as faltas acontecerem para ver se tem vantagem no lance, é que nem uma quase confusão do Dudu com o Hulk, que o Mariano vai puxar um contra-ataque pelo lado direito, o Dudu agarra o Mariano cai no chão, e no lugar de juiz dar falta, aí fica vendo se algum jogador do Atlético volta do meio de campo, pega a bola e dá continuidade na jogada, sendo que não existe vantagem em um jogador de ataque voltar para trás de costas para o campo de ataque para pegar a bola. E aí o juiz deixa o lance seguir, o Dudu tromba com o Hulk, puxa o Dudu pelo pescoço, os dois tomam amarelo. E é outro lance que só saiu o cartão porque o juiz deixou acontecer. E por fim também o lance no final do jogo. No último minuto, o Palmeiras puxa o contra-ataque de Mike com o Rony. O Mike toma um carrinho no meio de campo ali, o juiz tenta dar uma vantagem, sendo que o Rony ia pegar a bola na lateral com dois jogadores do Atlético em cima dele, onde não existe vantagem. E aí tem uma falta mais forte, o Vargas vai lá reclamar na cara do árbitro e é expulso. Então o Atlético tem um jogador expulso, só que daí também o juiz acaba o jogo. O juiz dá a falta, o Palmeiras arma a falta, o Atlético ia até armar a barreira, tudo pronto para bater a falta e ele encerra o jogo. Então tem uma reclamação muito forte do Palmeiras que queria essa última bola parada antes de acabar o jogo. Eu acho que a arbitragem nas decisões foi correta na questão dos cartões, só que eu acho que foi isso. Ela não é que ela deixou o jogo correr, ela deixou faltas acontecer para ver se tinha uma vantagem. E aí você abre margem para lances violentos. Tirando o do Danilo, que foi aleatório, os outros duas expulsões acontecem por causa disso, porque ele demora muito para marcar as faltas. Bom, o jogo vai para os pênaltis e aí o cenário inverte. O Palmeiras com dois a menos consegue manter o empate heróico, onde até consegue agredir um pouco o Atlético Mineiro. E psicologicamente o Palmeiras chega sem obrigação, né? Tipo, nossa, com dois a menos conseguiu segurar empate. Se foi eliminado, tudo bem, porque conseguiu segurar um empate com dois a menos. E o Atlético entra na decisão de pênaltis com obrigação de vencer, senão vai ser um vexame ser eliminado com dois a mais em campo. As cobranças perfeitas, cinco para cada lado, todo mundo bateu super bem. Na verdade, assim, acho que de todas as cobranças, o único que bateu mal para mim foi o Nacho, que bate no meio do gol. Se o Everton espera um pouquinho, ele pega tranquilo, que ele bateu a meia altura no meio do gol. Inclusive, o Everton quase pega com o pé a cobrança do Nacho. Mas tirando essa cobrança, as outras cobranças firmes, no canto, no ângulo, todas muito bem batidas. E tem um porém aí, antes da sexta cobrança do Atlético, que é a que meio que dá tons finais ao jogo, o Everton tava pondo todas as cobranças para a direita. E assim como o Muralha estava fazendo naquela final entre Flamengo e Cruzeiro, que o Flamengo perde a final da Copa do Brasil, o Muralha é massacrado, né?
Não sei se foi estratégia ou não, não sei se era uma estratégia para ser emulado, até mesmo porque de vez em quando os cobradores eles prestam atenção em que lado o goleiro tá pulando e falam, ele pulou duas para esquerda, vai pular agora para direita, vou bater na esquerda. Então isso acontece, tá? Os jogadores de linha também prestam atenção para onde o goleiro tá pulando. Então não sei se é uma estratégia, se não é, mas enfim, talvez o Palmeiras fosse eliminado e eu bater nessa atleca no Everton. Mas ele pulou todos para direita na sexta cobrança. O menino Rubens, de 20 anos, primeiro pênalti dele na carreira. Eu acho injusto ele bater a sexta cobrança numa quarta de final de Libertadores contra o Palmeiras, contra o Everton, goleiro de seleção brasileira. Essa é a primeira cobrança de pênalti dele com tanta responsabilidade. Bate mal, tenta bater o pênalti de segurança que é do lado do pé, que ele é canhoto, então ele bateu na esquerda dele, né? Tenta bater aquele pênalti mais seguro, o pênalti que ele se sente mais confortável, o Everton pega. O Everton pula pra direita e pega o pênalti dele. Cara, eu não culpo o Rubens, porque, como eu falei, ele tem 20 anos, primeiro pênalti da carreira, e é o cenário que ele vai. Um cenário onde o Atlético cria-se uma obrigação de vencer nos pênaltis, o jogo tudo igual, é contra o Palmeiras, no Allianz Parque, contra o Everton, que é um goleiro de seleção brasileira. Dá pra entender o menino ter ficado nervoso. Aí você vai, aí quem ocupa quem tinha que cobrar a sexta cobrança não é o Rubens, teria que ser o Vargas, que foi expulso por reclamar com o juiz, sendo que dá com dois não mais em campo. Então, infantilidade do Vargas. Podia ser o Mariano, que é um jogador super experiente. Pô, vai botar um menino que nunca bateu um pênalti ou botar o Mariano com rodagem na Europa, mano. Um jogador super experiente não vai bater o pênalti. Terceiro, você tem o próprio goleiro do Atlético, Everson, que no ano passado, quando enfrentou o Boca Juniors, ele bateu um dos pênaltis. Eu acho que não lembro agora se foi o pênalti que classificou. Acho que foi o pênalti que classificou o Atlético contra o Boca, que ele bate no ângulo. Então o próprio Everson podia ter chamado a responsabilidade para bater esse pênalti. Mas não. Deram o Nathan Silva também, que é muito mais experiente, é zagueiro, mas é mais experiente. Então, assim, tinha jogadores em campo do Atlético que poderiam ter chamado a responsabilidade. E não chamaram, deixaram o menino bater e o Everton pegou. E na última cobrança, o Murilo foi lá, bateu com perfeição. O Palmeiras passa 6-5, uma classificação heróica por todo o cenário das quartas de final. A gente tá perdendo por 2 fora de casa e buscar um empate, tá perdendo, tá com dois a menos em casa e segurar um empate e nos pênaltis passar. Quebra a maldição do Abel, primeira vez que o Palmeiras vence uma decisão por pênaltis com o Abel no comando do time. O Everton, que é muito criticado, né, nessa parte de pênalti, falando que ele não pega pênalti, pegou um pênalti. Então, quebrando alguns paradigmas do Palmeiras. E, cara, a declaração do Cuca de falar que é mais difícil jogar contra 9 do que contra 11 é patifaria, é melhor ter ficado quieto. O Atlético vacilou por 2 vezes, teve o jogo na mão, inclusive no Mineirão teve até chance, podia ter vencido por 3-4-0, perdeu um monte de gol, né, com o Keno, com o Ademir. Então é isso, o Atlético, tanto no primeiro quanto no segundo jogo, teve chances de matar a partida, muitas chances, inclusive, muitos gols desperdiçados. E o Palmeiras foi cirúrgico. Quando teve a chance, empatou o jogo lá. Quando conseguiu segurar, segurou aqui. E nos pênaltis foi perfeito. Cobranças perfeitas, vitória e novamente uma semifinal de Libertadores. Eu acho que o Abel Ferreira se torna o primeiro estrangeiro, primeiro técnico estrangeiro, estrangeiro eu digo, acho que primeiro técnico não sul-americano, acho que é mais correto de falar. Porque a Argentina é estrangeiro pra gente, né? Então, primeiro é o técnico sul-americano a chegar em 3 semifinais de Libertadores seguidas. Então, outra marca histórica pro Abel e uma mais histórica pro Palmeiras. Que o Atlético Mineiro tinha, que o Atlético Mineiro perdeu pro Tolima nessa edição da Libertadores, mas tinha a maior vencibilidade da história da Libertadores, 18 jogos. Palmeiras, com esse 0-0 chegou a 18 jogos. E se não perder na primeira jogo de semifinal, vai ter a maior marca de invencibilidade da história da Libertadores. Palmeiras passa, eu acho que assim, um, heroicamente merecido pelos vacilos do Atlético Mineiro. Chega mais uma semifinal, grande, 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 grande momento do Palmeiras. Muitas pessoas falam que essa Palmeiras de hoje, Palmeiras de 2020 para cá, é a terceira academia e eu tendo a concordar. Para mim, essa é a terceira academia do Palmeiras. Agora o jogo do Furacão. Atlético Paranaense e Estudiantes, primeiro jogo na Arena Baixada 0-0 com polêmica, né? Um gol anulado do Atlético, acho que foi bem anulado, e um pênalti bizarro que o juiz deu em campo, deu VAR, depois foi no VAR e anulou, e assim, um pênalti que é pênalti, tá, cara? O jogador do Atlético cabeceia a bola pra trás, o jogador de Estudiantes com o braço aberto bloqueia a bola. Ah, mas foi intenção. Mano, não esquece bagulho de intenção e sem intenção.
Falta também é sem querer, pênalti é também sem querer. Eu garanto para você que 70, 80% dos pênaltis que são cometidos normalmente são sem querer. Tem pênalti que o cara faz por querer, que é pra matar a jogada, fazer um pênalti por querer? Sim. Mas a maioria dos pênaltis é porque o cara tenta roubar uma bola, tenta fazer um desarme e faz um pênalti. Então, sem querer também é falta. Então, foi muito pênalti para o Atlético e isso não deu. E o jogo em La Plata, Estudiantes e Atlético, cara, meteram a mão no Estudiantes. E não tem muito o que dizer. O Atlético faz um gol no último minuto. Victor Roque, que incrível, mano. Esse moleque, mano, olha, se ele tiver cabeça, se ele não se deslumbrar, se ele. Lógico que ele vai ter momentos de oscilação por ser novo, vai ter momentos de baixa no futebol, mas se ele não se deslumbrar, se ele manter a cabeça no lugar e jogar o futebol que ele sabe, esse menino tem um futuro incrível. Joga uma bola, tem uma personalidade com 17 anos que é absurda. E foi contemplado com um gol, uma jogada lá na lateral esquerda do Atlético, bola cruzada, ele antecipa o goleiro de cabeça aos 50 minutos do segundo tempo, faz 1-0 Atlético Paranaense semifinal. Felipão acho que tem 10 Libertadores na carreira, 11 Libertadores que ele jogou. Nenhuma ele fez menos que quartas de final. O menos longe que ele foi quartas de final e agora mais uma semifinal. Você pode não gostar do jeito que o Felipão, do jeito, o futebol do Felipão, o futebol que o Felipão pratica, mas você não pode falar que é um anti-futebol. O Felipão, é o 7-1, beleza, ele tomou um 7-1, a maior vergonha da história da seleção brasileira, mas o Felipão tem 3 Copas do Mundo no currículo. Campeão com o Brasil, semifinal com o Brasil, que ele toma de 7-1, e semifinal com Portugal. Então, assim, Copa do Mundo, o Filipão nunca chegou em menos do que semifinal. Libertadores nunca chegou em menos de quarta. Campeão de Copa do Brasil, acho que 3 Copas do Brasil, acho que ganhou 2 brasileiros, 2 Libertadores, fora Mercosul, fora outras coisas. O único, assim, o Luxemburgo treinou o Real Madrid, ele treinou o Chelsea. É o único brasileiro que tem ali uma caminhada muito longa numa Copa do Mundo. Ele tem semifinal de Copa do Mundo com Portugal, final de Euro com Portugal. Então, cara, o Felipão é um técnico gigante. Ele tem as marcas negativas dele, que é o 7-1, que é o rebaixamento do Palmeiras em 2012. Mas ao mesmo tempo ele tem muito título, ele tem muita conquista. E você pode não gostar do estilo defensivo dele, mas é um absurdo o que o Felipão faz. Como ele encaixa esse Atlético Paranaense, que teve 3 técnicos na temporada, teve até aquele episódio do Carille, que fica menos de um mês no time, ou um mês, um bagulho assim. E, cara, o time encaixou, tá vivo, vai jogar agora semana que vem as quartas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo em casa. Tá em quarto lugar no Brasileiro, então tá vivo no Brasileiro, semifinal de Libertadores. Eu acho que o Felipão tem, acho que o Felipão tem um aproveitamento, eu acho, de 80% no Atlético Paranaense. É um absurdo o que o Felipão vem entregando com esse time do Atlético Paranaense que tá muito encaixado. E, não, agora falando das semifinais, temos um brasileiro nas semifinais. Então, as semifinais definidas, Atlético Paranaense e Palmeiras. Então, temos novamente, pelo quarto ano consecutivo, vamos ter brasileiros na final da Libertadores. Atlético Paranaense e Palmeiras, primeiro jogo na Arena Baixada, segundo jogo no Allianz Parque. Vai ser 2 grandes jogos. Lembrando que no Brasileiro desse ano, o Atlético Paranaense venceu o Palmeiras no Allianz Parque por 2-0. Então, as duas equipes que jogam em gramado sintético, né? Porque eu achei fraco o argumento do Zico falando que o Palmeiras era favorito com o Atlético Mineiro. Porque jogava no gramado sintético, era um absurdo. Não, beleza. Pode ser que o certo seria todos os times jogar em grama normal. Só que você pega os gramas de grama normal, a grande maioria é um baita pasto, a grama é desregulada, tem lugar que a grama é baixa, lugar alto, lamaçado, cheio de terra, com buraco. Então, é você jogar quase num cenário de guerra, né? Os gramados, da maioria dos gramados aí no Brasil. Então, é melhor você ter um tapete do que você ter um lugar todo irregular, né? Praticamente, muito time profissional tem uns gramados de várzea no estádio.
Mas aí não vai ter essa. E outra, né? É engraçado que falar isso, mas o Palmeiras é o melhor visitante do brasileiro, por exemplo. Tem a maior sequência invicta da história da Libertadores como visitante. Mas a vantagem do Palmeiras é o gramado sintético, né? Então, aqui é o famoso achismo. Mas enfim, as duas equipes jogam em gramado sintético. E, cara, assim, o Palmeiras é favorito por ser o bicampeão da América, ser do brasileiro, ter um elenco mais interessante, mas o Palmeiras tem dois desfalques, que vai ser o Danilo e o Scarpa nos dois jogos. Porque expulsão direta na. Não saiu ainda a decisão, mas o modus operandi da Comebol é expulsão direta, dois jogos de suspensão. Dois jogos de suspensão tá fora da semifinal. Então, sem Danilo e Scarpa, para mim, nivela ainda mais a diferença de elenco entre os times. Então, vai ser dois jogos muito interessantes, muito equilibrados. Esse Palmeiras e Atlético Paranaense, o Furacão que tem um vice, né? Chegou na final em 2005 e perdeu para o São Paulo a final. E o Palmeiras é tricampeão, seis finais de Libertadores, podendo chegar à sua sétima final, a terceira consecutiva. E do outro lado a gente tem Vélez e Flamengo, aí sim tem uma diferença muito grande. Para mim, o Flamengo é muito favorito. O Vélez, beleza, ganhou do River Plate nas oitavas, passou pelo River, tava num grupo que, na minha opinião, era o grupo mais difícil da competição, onde tinha o Estudiantes, onde tinha o Nacional do Uruguai, onde tinha o Bragantino e passou. Mas mesmo assim, eu não vejo o Vélez no nível do Flamengo. O Flamengo, para mim, é muito favorito, não significa que vai passar, mas é muito favorito, ainda mais jogando seu jogo em casa. E, cara, o Flamengo passa. Para mim, talvez o Flamengo empate, talvez empate o primeiro jogo lá na Argentina, mas o Maracanã com certeza vai vencer o Vélez. Para mim, o Flamengo passa para a final da Libertadores. Mas é isso, gente. Comenta aí o que vocês acharam dos jogos de quarta de final, o que vocês acham desse confronto, esses confrontos de semifinal. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Até a próxima. Falou.